vamos fazer um pronunciamento super engajado, Tá. o que não é doença não tem cura. Tá Tá gravando. gravando já, tá? Hã? Já está gravando. Tá gravando. Você não vai Seu fazer viado. piada sobre 24, né, Vard? Seu viado. Ah, Né? então vamos esclarecer a origem do 24. Por que era Por favor. 24? Boa, favor. vai, fala aí. É bom. Lá no Rio de Janeiro, o pessoal tinha o jogo do bicho, e o jogo do bicho era um pouco Perdão. diferenciado. Ah, não. Maior. Então eles, para disfarçar, ele falava assim: eu vou apostar no bicho tal, conforme o número da jaula. Não, tinha o Barão de Drummond, tinha um zoológico. E não Eu estava não sei dando se para pagar. ou é o do Rio de Janeiro que está lá, porque era do lado do Palácio. Mas é no Rio de Janeiro, é. É, o Palácio. Ele tinha, o Barão de Drummond tinha um zoológico e não estava conseguindo bancar o zoológico. E aí ele fazia o jogo e só quem jogava era quem entrava no zoológico. Apostando E pelo ganhava. número da jaula. Pelo número da jaula. E 24 Sim. é o viadinho? Porque Era. Ai, que graça. Os bambis, os cervos. E temos umas coisas assim. Agora a gente vai ficar homofóbico, né? Os velhos homofóbicos. Olha, Você. teve um cara que uma vez falou para mim, cuidado com a homofobia. Eu falei, sim, mas que ela não se transforma em homomania. E você é homofóbico por causa disso? Eu não, eu sou Quem? aquele cara fóbico, mas contra o Não. homem não tem nada, não. Se você falar que não pode ser homofóbico, aliás, não pode ser de mais nem de menos, tá tudo difícil, gente. Cada um poderia simplesmente viver e acabou, né? Lógico. Quero colocar um problema. Não encham o saco. Não encham o saco. Ninguém. Façam o que quiserem com seu corpo e com a sua vida e sejam felizes. Acabou. Com Por favor, certeza. parem. Atenção, fiscais de toba, parem. Larga a mão, larga os caras. Só não prejudiquem ninguém. De resto, bola. Então, eu acho que tá tarde agora, não? Richard Dawkins. Puta merda. Morte da fé. Você quer que eu... Pera aí, eu vou ter que pegar. Sam Harris. Jesus não diz. Pera aí, Esse aqui é cristão, né? Pelo menos. Para um cara meio à toa que nem você tem bastante coisa religiosa. Eu leio para saber dizer o que falar, né? Ter o que falar, entendeu? Só para ter argumentação contrária. Para poder conversar no chopp. Olha lá, o metido. Esse aí é meu. Tá emprestado. Deus não é grande. Bom, eu não tenho necessidades religiosas, mas eu queria trazer a questão de Jesus. Digo que esse livro não é meu. Eu já falei, é meu. Me foi emprestado por um ateu. Aí me perguntaram outro dia, escuta, o Cláudio é ateu? Eu falei, militante. Não milito. Não foi militante, peraí. Ele só não é à toa. O cara é católico, não é militante, praticante. Praticante. O Cláudio é ateu praticante. Eu não sou. Falei, como assim? Ele acredita no ateísmo. Eu acredito no que é possível acreditar. Então, infelizmente... Olha, tem gente... Alguém falou de mim essa semana aqui que perguntou para você se eu era agnóstico. Não, você é agnóstico, né, Vardy? Você é agnóstico, Vardy? Não, eu sou politeísta. É tão antigo ser politeísta, é mais ou menos uns 7.000 anos, né? Sou da história. Cláudio, você é o quê, Cláudio? Eu sou messiânico. Messiânico. Você é o bolsonarista, então. Acredita no Jair. Você não é bolsonarista? De forma alguma. Né? O que é ser messiânico? É uma religião japonesa, surgiu no século XX. O fundador chamava-se Mokichi Okada, que tem um conjunto de ideias muito interessante quando ele junta uma série de conceitos que, na verdade, no Japão, juntar conceito é com eles mesmos. Eles eram shintoístas, entrou o budismo. Como é que é aquela história que o japonês é shintoísta em casa e budista na rua, né? Sim, sim. E aí eles fizeram... Termina, Cláudio, a gente tem que explicar isso. Peraí. Vai. Fizeram
O Japão é tradicionalmente shintoísta. Japonês. Ah, tá. O japonês é shintoísta. O Inclusive, povo comida japonesa lá é só comida, né? Padrinhos mágicos. Pronto. Vai. É Shintoísta. uma questão tradicional pré-histórica deles, primal mesmo, vem lá das origens. E Shinto? ao contrário do Shinto, e ao contrário de outras Quando as religiões, pessoas... Desculpa te eles cortar um não. instantinho, só botar uma nota de rodapé antes que você continue a explicar. E aí você aproveita e, se quiser lançar a mão desse exemplo que eu dou, quando eu tenho que explicar para as pessoas, para alunos em sala de aula, o que é shintoísmo e explicar isso numa frase, eu digo, olha, a coisa mais parecida que eu conheço com o shintoísmo é candomblé. Sim. E os alunos falam, porra, como o candomblé, aquela bateção de tambor, aquela cantoria, o pessoal dando comida para o orixá. Tô louco? Não. É uma aproximação possível para a gente poder entender a questão dos kami, que é um princípio sagrado, que não é uma pessoa, não é um santo, não é um espírito, não é nada disso. O kami é um princípio natural presente em todas as coisas, em todas as forças. O kami pode estar presente em tudo. E a gente sabe que no candomblé, os orixás ou os voduns, ou seja lá o nome que se dê, eles também são assim, são princípios naturais ativos. Não necessariamente uma pessoa, uma coisa. O ser humano é que personifica, dá nome, coloca roupa, faz uma série de coisas. Então parece, aí quer associar o orixá, por exemplo, com um santo católico, que foi feito por uma questão dos escravos de tentarem manter alguma coisa deles por aqui, né? Foi apropriada pela Umbanda, né? Sim, sim. A Umbanda ela é realmente um Não, caldeirão. mas explica Um aí. caldeirão brasileiro. Shintoísmo em casa e budista, shintoísta em casa e budista fora. Essa frase foi boa. Sim, o japonês nasce shintoísta e morre budista. Putz, vai, gostei. Melhor. Vai. Um É levanta porque e outro assim, corta. Gostei. o shintoísmo, como eu falei, ele vem de uma origem tradicional cultural de cultos primais, cultos da natureza, das forças e das energias, para caça, para pesca, para casar, para tudo. É animista, né? Sim, com certeza. Tem Extremamente. ânima. Tudo tem ânima, tudo. O princípio ativo, energético, o nome que a gente queira dar para isso, está presente em tudo. Inclusive nos seres inanimados, nas pedras, nas árvores, não, nas pedras, na natureza, no rio. Aonde existe essa energia, existe o kami. Nessa hora, isso também se aproxima um pouco dos numen lá do Império Romano. Os romanos também tinham um conceito um pouco parecido com isso, mas é melhor a gente deixar isso para uma outra hora. Não, tem, eu estou me segurando, mas a religião greco-romana tem isso também, porque o espírito do rio, o espírito da árvore, o espírito da pedra. Sim. No caso de Roma, eram os numen, né? Então, quando o Japão estava lá de boa, quando eles recebem, na verdade eles não recebem, eles foram procurar, né? Eles foram até a China, foram à Coreia, atrás de novidade, e eles trouxeram para o Japão, o príncipe Shotoku, eles trouxeram tudo aquilo que foi possível carregar. Arte, a ikebana, livros, textos, esculturas e obviamente, o uso do kanji, que veio da China. Aliás, quase tudo que do Japão, a grande parte veio da China mesmo. E o budismo, quando chega, ele era um pouco mais organizado, ele tinha alguns textos que não são textos necessariamente sagrados, porque o Buda nunca escreveu nada. Escreveram sobre ele. Então, mas era mais organizada. Agora, enquanto o osso da Galileia também. Exatamente. Tudo foi organizado pós-mortem. Essa imagem é muito legal aí embaixo. O Jesus com na flor de lótus foi bem legal.
Qual? Então, uma imagem que apareceu aqui Essa. era Aí, isso. essa. Olha aí que legal, tá vendo? Super bacana. O princípio dos dois é muito semelhante, né? Essa associação já não E é de essa hoje, aqui? né? Essa aqui o Cláudio gosta, ó. Aqui ele vai à loucura. É muito legal. O princípio hindu, o reencarnacionismo. Os católicos não Os vão gostar avatares. muito, e os protestantes também não vão gostar muito da ideia. Mas esses princípios são bastante semelhantes, essa busca de iluminação e etc. É. Quando o budismo entrou no Japão, ele, por ser mais organizado, por ter sacerdócio, por ter Um templo, clero, né? clero, é que Uma como estrutura. ele é individualizado, regionalizado, não existe um centro em lugar nenhum, né? Não tem um Vaticano, uma Meca, não tem nada disso. Então, bom, mas o shintoísmo nem isso tinha. Os altares shintoístas podem ser locomovidos Quando eu para falo qualquer. que tem um clero, não quero dizer que tem um papado, mas Sim, assim, não. você entra e tem certos graus que você tem que galgar até chegar Só que isso depende muito dos próprios centros das, budistas, dos próprios das tradições de monastérios, cada centro. que mais ou menos cada um cuida da sua vida. Não Hum. existe uma centralização de processos, nada disso. É que quando o budismo chega no Japão, ele vai ser encampado pelo Estado por ser mais organizado. Junto com isso, houve uma reação nacionalista para tentar, não, peraí, o budismo vai acabar matando aquilo que a gente tem como nosso. Mas o que é nosso? Foi aí que eles foram atrás de tentar resgatar alguma coisa da tradição religiosa, e os livros que eles têm, os dois livros que não são religiosos que eles usam, é uma compilação que é secular de costumes que foram caçando por aí para tentar entender. Então, aí que essa foi uma tentativa de se organizar. Mas o budismo foi superando. Só que como o shintoísmo é animista, e de certo modo o budismo também não foge muito à regra, e também tem lá a sua pitada disso, houve um casamento muito tranquilo. Como? Aí, para explicar aquela minha frase, como as pessoas, o processo de nascer é um processo de produção, vem da natureza, e como o shintoísmo valoriza muito as questões da natureza, então as pessoas, quando nascem, se sentem nascendo shintoístas. Agora, quando vai morrer, ou quando está com um problema, ou quando quer alguma ajuda espiritual, aí, de certo modo, você também pode recorrer aos caminhos. Mas, às vezes, era mais fácil ir atrás do templo com o Buda isso, Buda aquilo, né? Que depois vão existir vários Budas e assim por diante. Então, as pessoas começaram a ir atrás do budismo nesse sentido, porque ele dá um alento espiritual e ele diz da iluminação para outra vida, para o nirvana, busca do nirvana. Por isso, a pessoa é muito comum. Na verdade, a dupla filiação é extremamente comum. O cara tanto vai no budismo quanto no shintoísmo e hoje, além disso, outras coisas. A multifiliação é muito comum no Japão. Num dado do final Não, do mas século. a multifiliação, desculpa, a multifiliação é comum aqui. Sim, Aqui. hoje, né? Isso é mais recente. Para eles é É. uma coisa natural. Não, Hoje inclusive, já não é assim. Sou eu. tem amigos que vão sem nenhum problema num terreiro de Sim, Umbanda, num centro espírita e numa missa católica, nenhum problema. Né? sim, sim. As That's pessoas me. estão. Então tá. Agora, eu não consigo tirar da cabeça que todo processo religioso é, na prática, um alento, né? um Uma auto-engano, busca. É uma busca mesmo. um auto-engano, né? Para Aí buscar uma palavras, alternativa, palavras suas. é minha, um Dele. auto-engano, porque a finitude da vida é insuportável enquanto conceito.
Então você Sim. precisa qual a melhor alternativa? Nada, não vai Conceito, terminar aqui. Essa é conceito de eternidade. das minhas preocupações. A Não, tô menor das falando. minhas. Você reza para Dioniso, não fica quieto. Você reza para Dioniso, Eu né? rezo, pô. Baco e Dioniso. Depende É, da vila que você tiver. Se tiver na Bela Vista, é você reza Baco. para Baco, né? Pronto. Se tiver lá na Vila Olímpia, você reza Dionísio. para Dioniso. Acabou. Dionísio. Você, então, eu não rezo. E eu já fui até em aquele, como chama aquilo lá? Encontro de jovens. Eu lembro disso. Eu já fui Assim, também. mas Esse eu encontro de descobri jovens. que, Chamava cara, eu discoteca. não, eu não. É que assim, para mim a lógica é tão desmontada, essa lógica é tão infundada, né? Onipotência, onipresença, onisciência. E aí cada um relativiza, mas é tão mais confortável falar assim, mas depois, agora tá difícil, mas depois vai ficar bom, porque o que vem depois, e Foi o que suportar que não Nietzsche vem quis. depois, é isso? Foi o que Nietzsche Isso quis dá um dizer alento com mesmo, né? Não É causa um desespero. lógico, foi o que Nietzsche quis lógico. dizer com cristianismo, com a religião ótima para escravos. Converter um escravo para o Fantástica. cristianismo é maravilhoso, é fácil. Maravilhoso. Fala assim, olha, agora tá difícil, aguenta, porque vai ficar bom. Fica É calmo. só, é só assistir o filme Amistade do Spielberg. Não está. Legal. Amistade do Spielberg. Ele pega lá, ele É mostra, né, aí que a o gente navio começa, negreiro e né? tudo mais. Só que aí o processo de chegada a conversão, um deles olha a Bíblia sem saber ler, mas olha a imagem, ele se salvou, então deve ser legal. Aquele é o discurso. E, caiu. Ele teria aí uma condição de salvação. Essa era a ideia. Né? É. Essas ideias todas que a gente está discutindo, ainda vamos discutir, vocês podem ver no meu curso. O curso, o Cláudio, é importante, deixa eu achar aqui. Você, Caramba, Sobre né? uma tentativa de entender, em parte, né, levantar discussões sobre essa realidade que foi que o Cláudio falou. Né? Essa multifiliação, esse trânsito religioso, essas coisas todas que acontecem constantemente. Isso daí é uma coisa muito comum. E, agora, para tentar chegar um pouco lá na messiânica, que foi a pergunta que me fizeram, né? O que acontece? O Japão ele estava fechado na era Meiji, né? No shogunato Tokugawa, e ele vai ser, né? Os Estados Unidos arromba a porta, né? Com os canhões essa história e é obriga séria. o Japão a se abrir É a diplomacia economicamente. americana. A diplomacia Peraí, americana, deixa eu fazer um canhão na momento, mão. já que eu sou o cara do mal, do marketing, né? Mal marketing. Cara, eu sou totalmente do mal. Ateu e marqueteiro. Não dá para ser pior, né? Então, deixa eu Você fazer viu o que aí está sem merchandising. desconto? Está sem desconto aí, ó. Então, aqui está sem desconto. É 50% disso, hein? Até a segunda ordem, vai logo. Vai logo. Porque quando entra lá é que entra o desconto. Vou pedir Sim. para clarear aqui. Esse aqui é o curso do Cláudio, Brasil e a Diversidade Religiosa. Ele dá uma introdução muito legal em 10 horas aula sobre todas essas disciplinas, sobre todas as religiões, pelo menos de maneira mais geral. Presentes no Brasil e não todas, né? Um conjunto Não das todas. mais, de algumas delas. Nem vou falar as mais significativas, que isso aí depende muito de Não, cada um. Em não. volume, talvez, e assim Por vai. volume ou por mídia ou aquelas que Sim, sim. nos vêm mais facilmente à lembrança, à memória, ao entendimento, né? Então, Cláudio localiza tudo isso daí e depois ele faz umas considerações muito legais sobre como são esses perfis religiosos, né? Então, eu gosto muito da explicação aqui, né? Eu fiz metade do curso, vou fazer inteiro, e realmente é daquele assim, cada aula destrava uma coisinha, né? Coisas que estavam mal resolvidas, eu não atinava, e o Cláudio clareou tudo. Então, momento merchan, tudo legal, é bacana, a meu cargo. Ok.
Só voltando lá para encerrar, para abrir para vocês também, senão fico eu monopolizando. Não, tá legal, tá divertido. Aí, o que acontece? O Japão, quando ele sofre esse arrombamento, né, ele se abre e ele vai receber de tudo. A economia, a cultura. O Japão modifica o sistema político, o exército, a educação, o sistema feudal lá japonês, shogunato, vai ser alterado. E isso causa um transtorno social muito grande. É evidente que fatias burguesas e das elites vão ganhar dinheiro, vão achar tudo ótimo, vão se apadrinhar com norte-americanos e chineses, seja lá o que for. Veja o Mas filme O Último Samurai, né? sim, O Último Samurai é muito legal para mostrar isso, né? Se Bem passa legal. bem depois dessa época aí. É porque dá a ideia do que, né, os samurais, né, o queremos um shogunato está exército acabando. americano. Sim, É. isso é muito legal. Então, o povo japonês vai ficar suscetível a questionamentos. Mudou tudo. Dizem que ia ficar tão bom, mas demorou para esse bom atingir o povo, né? Demorou muito. Então, muita gente ficava assim, poxa, aonde que estavam os nossos deuses, os kamis, e cadê o Buda que permitiu que isso acontecesse? Por isso, abriu espaço para que outras reflexões, já com influências muitas vezes ocidentais, como processos de salvação, valorizar fundador, valorizar texto religioso, isso começa a entrar no Japão e aí começam a aparecer várias religiões, né? Tenkyo, Moto são das mais antigas que vão se organizar. Surgem de fundadores que recebem incorporações tidas como divinas e eles começam a falar. Esse processo há um desdobramento imenso. Desculpa. E da Omoto sai a religião messiânica. Desculpa, só para localizar as pessoas, esse processo que você está falando está começando na segunda metade do século XIX. Do século XIX, isso, exatamente. Na segunda metade do século XIX. Como depois o Japão vai entrar num processo de ditadura extrema, né, um fascismo danado, até que vai levá-lo a participar ativamente do lado negro da força, aí para o lado fascista da turma, eles vão, curiosamente, tentando buscar uma raiz japonesa, por conta de um nacionalismo de extrema-direita, né? Eles vão voltar ao shintoísmo. Tanto é que eles vão retomar a ideia do imperador como uma divindade, como filho dos deuses. O budismo vai ser jogado de lado. As outras religiões, a grande maioria, são proibidas. Elas só podem existir se elas estiverem vinculadas a um templo shintoísta, como antes era o budismo, agora é o shintoísmo. Então, essas novas religiões são obrigadas a se vincular a outra para poder existir nesse processo, né? É o Hirohito aí, né? E assim, essas novas religiões, chamadas novas religiões, esse processo de novas religiões japonesas, traz aí algumas reflexões que cruzam muitas vezes com ideias ocidentais, como a questão de uma salvação divina, já que no budismo, tecnicamente, a salvação é pessoal, não existe, Buda fala que não existe nenhuma divindade salva ninguém, né? Cada um é que vai se salvar através da sua autoiluminação. Mas quando você começa a colocar que há intercessores, o próprio budismo já tinha feito isso. O Buda falou que ele não deveria ser divinizado, só que o povo, além de divinizá-lo, ainda cria os bodhisattvas, que corresponderiam, entre aspas, aos santos católicos no caminho para chegar a Jesus e Jesus mostrar o caminho de Deus. Então, para o japonês, é muito comum essa frequência a mais que uma religião. Eles têm um amuleto shintoísta na carteira, eles rezam para Buda e eles vão na igreja A, B, C, D. Porque no final do século XIX para o XX, do final do século XX para o XXI, dos anos 70 para frente, começou uma nova onda de outras religiões
Aí, influenciada também muito pelo protestantismo, religiões, algumas televisionadas, uma série de processos, não vou dizer pentecostais, mas com alguns lances assim, né? Principalmente na parte performática, que levaram, então, que levou o Japão a ter um caldeirão de religiões. E que o Japão só vai ter liberdade religiosa, de fato, após a Segunda Guerra Mundial, por uma imposição norte-americana. Aí que as religiões, inclusive a messiânica, ela pôde atuar com liberdade. Até então, tudo era proibido. A maioria desses líderes foram presos. O fundador da Igreja Messiânica, Daomoto, muita gente foi presa para averiguação, uma série de coisas. Não há, algumas pessoas sofreram e tudo mais, mas nada tão escandaloso assim. Mas é isso. Muito bom. Acho que passamos aí. Mas isso ainda, isso aqui ainda vai voltar. Isso aí é pauta. Isso aqui ainda vai voltar. E também vai voltar, na próxima a gente deve fazer, eu vou propor aqui, já vou lançar a pauta, que eu quero falar sobre o CIPO. CIPO é aqui. Não sei, cara, não sei onde está gravando, se está aqui. Pra mim, o CIPO é o VARD. É o VARD. O VARD está para baixo para mim. Porque assim, as pessoas têm medo de falar em público e a gente fala em público, né, desde que começou da aula, né? E a gente fala, liga a câmera, a gente fala, a gente só, né? Ah, você consegue? Na verdade, a gente fala, é só acostumar a olhar para a câmera e falar olhando para a câmera, tal, dá um pouquinho de trabalho, mas tem medo de falar em público. E o professor gosta de falar em público. E o VARD montou um curso para isso, a gente tem que falar sobre isso aí. Com certeza. E a gente volta nessa pauta aqui de Deus no delírio. Eu vou apanhar. Eu tenho duas histórias sobre shintoísmo, mas eu só vou contar a mais curta. Tá. Que é contada como piada, mas para mim é uma lição. Num dia de finados, um camarada está ali ajeitando as flores num túmulo e ele viu do lado um japonês colocando uma tigela de arroz no túmulo. Ele riu. O japonês olhou para ele e falou: oi, bom dia. Desculpa, eu estou rindo. A que horas o seu parente aí vai levantar para comer o arroz? Na mesma hora que o seu levantar para cheirar as flores. Pois é. Gostei. Tchau. Tchau, gente. Até. Vamos com Deus. Eu vou dar o stop agora, tá? Ele caiu. Desabou. Ele caiu do jeito que você caiu agora. Naquela hora. Sim. Bom, a gente estava encerrando também, né? Caiu? Guardei. Mas tudo bem, a gente rendeu bastante. 24, Shinto e ateísmo.